Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo. Tô meio sumido nos últimos dias, caras, muitos compromissos em relação aos vídeos curtos, né? Mas vocês sabem, né, cara, quando a gente só tem um vídeo no dia seguinte a gente vai ter três. Quando a gente não tem nenhum, no dia seguinte tem quatro. Né? A gente sempre compensa aí com muito conteúdo para vocês e é o que a gente vai fazer hoje. Né? Por exemplo, na sequência desse vídeo aqui que a gente vai falar sobre o CT do Botafogo, que a gente vai falar de possibilidades de saídas do Botafogo nessa janela de transferência aí que tá para abrir. A gente vai falar depois um pouquinho sobre o calendário, falar aqui um pouquinho sobre os próximos desafios. A gente pode ter duas voltas aí na equipe do Botafogo para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece aqui uma semana contra a equipe do Cuiabá. Enfim, a gente vai avaliando todos esses cenários. Se inscreve aqui no canal Browne Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E dá aquela moral, cara, porque faltam menos de 100 inscritos pra gente bater essa nossa meta dos 93 mil. Pra gente ter cravado 93 mil pessoas aqui no canal Browne Fogo. Então já se liga, manda pra geral, pro teu pai, pra tua mãe, pra tua tia. Ó, o Browne tá falando do CT, o Browne tá falando de possível saída de goleiro do Botafogo. Como é que é isso? Né? Vamos começar aqui com os assuntos. Antes da gente falar aqui sobre o CT, rapaziada, o local, né? O Eduardo Paz deu atualizações, falou sobre situações que ele já tinha, inclusive, cedido terreno para outros. Em outras épocas, né, para o Botafogo, mas o Botafogo não aceitou em outras épocas. Né? Agora a gente fala aqui um pouquinho antes sobre Douglas Borges, tá legal, rapaziada? Que hoje é o terceiro goleiro do Botafogo. Né? Durante um tempo ele foi o segundo, ele foi o reserva imediato, já que o Gatito Fernandes estava se recuperando de uma luxação no ombro. Né? O Douglas Borges, ele hoje é o terceiro goleiro, podemos dizer assim, com essa volta do Gatito. O titular é o PR, reserva é o Gatito. O terceiro goleiro hoje é o Douglas, né? Que é considerado até um cara importante de grupo, né? Com a molecada dos goleiros novos que sobem. Né? Um cara muito comprometido nessa, digamos, essa parte. E eu, assim, posso falar por mim, eu não conheço o Douglas pessoalmente, né? Mas assim, época de portões fechados ali, quando ele chegou no Botafogo, né, no Campeonato Carioca, né, por exemplo, o Diego estava agarrando e ele ficava no banco, ou ele mesmo como titular, né, você conseguia ouvir muito, né, do que se falava ali no campo, e ele era um dos que mais falava, sempre foi um cara muito comunicativo, um cara que sempre tá ali em cima da arbitragem, sempre compra o barulho, sabe, então é um cara considerado importante por conta disso, mas, claro, né, há de se entender que existem, porra, outras pretensões, e isso não é o mais importante, mas o importante é o atleta estar em alto rendimento técnico, e parece que o Paysandu está interessado no futebol do jogador. Paysandu que hoje está, né, na Série C do Campeonato Brasileiro, ele oscilando um pouco, está, né, tendo problemas do seu gol, né, e o Douglas Borges é um jogador que ele é requisitado, digamos assim, né, a única informação que nós temos é uma informação lá do Globo Esporte que cobre o Paysandu lá no Pará, então é a única informação que temos, né? Que há esse interesse, mas nesse momento que ainda não há um sim ou um interesse concreto do Douglas Borges, né? Que hoje é o terceiro goleiro da equipe do Botafogo. Antes de jogar no Botafogo, ele atuava pela equipe do CRB, né? E antes do CRB ele jogou no Volta Redonda, foi até eleito o melhor goleiro do Campeonato Carioca de 2020, se eu não me engano. Mas vamos lá, rapaziada, agora falando um pouquinho sobre essa situação do CT, né, do terreno, o que está acontecendo, tá? A gente já contou aí, né, já fizemos 3 vídeos, né, mostrando que o Botafogo fez um projeto de um CT que vai custar para lá dos 150 milhões, né, que o Lyon vai ajudar, né, nessa parte da grana da construção, o John Textor vai ter percentual de venda de atletas, né, algo até parecido com o que os Moreira Salles teriam, né, de participação de vendas no antigo projeto do Espaço Lanier. Né, o John Textor entende que para tudo que ele quer fazer de integração base profissional, sub-23, sub-20, time principal, o Lanier é um lugar que, além de ter problemas de alvará de prefeitura, ter questão ambiental ali muito, muito forte, é um espaço pequeno. Né, não dá para você construir algo de 19 campos, né, naquele lugar. Né, tem a questão da pista de atletismo, que o Botafogo quer construir um mini estádio olímpico ali dentro do seu CT para conseguir remover a pista olímpica sem reclamações, né, da Confederação de Atletismo. Né, tem tudo isso. Né. E aí, o que todo mundo começou a se perguntar é onde vai ser esse CT? E aí começou a caça, né? Dos terrenos, tudo mais, a galera pegando a planta, né? E tentando encaixar nos terrenos, porra, demais, cara. E aí, a gente viu ali, né, cara, informações de que a gente vai ter esse CT no Recreio,
né? Um CT que ele fica, inclusive, um espaço que ele fica mais ou menos 10, 15 minutos do espaço Lonier. Ele não chega a ser em Vargem Grande, ele é no Recreio mesmo, né? E ele fica ali entre dois, né, shoppings, né, dois estabelecimentos comerciais muito conhecidos aqui no Rio de Janeiro, né? E o lugar, né, o nome do local, o Fazenda Parque Recreio, né? E aí como é que vai funcionar? Primeiro o Globo, o jornal o Globo falou da questão da doação, que ia demorar, que a prefeitura ainda não tinha prazo para doar o terreno, e aí com isso as obras iam demorar. E é um processo assim, para tudo ficar pronto nesse novo CT, tudo ser construído e tudo mais, demoraria uns 3, 4 anos. Né? A gente está falando aí de 2027, né? Mas pode ser até que seja mais rápido. Né? O próprio Eduardo Paes decidiu atualizar as coisas no seu Twitter. Né? Inclusive vou colocar aqui a publicação dele para vocês darem uma olhada lá no meu Instagram, no Barão Fogo. Me sigam por lá, inclusive, que eu sempre atualizo lá tudo antes daqui, porque lá é post, né? Que a gente tem que fazer vídeo, evidentemente. E ele falou, né? Inclusive foi até um recado para alguns rivais, né? Que, assim, com pouquíssima informação, páginas, né? Torcedor fazer isso ok, mas página grande é bizarro, né? Ah, o terreno foi doado pela prefeitura, Botafogo tá ganhando uma mata que não sei o que, aí tu vai ver, Gávea, terreno doado pela prefeitura, sede do Flamengo. O CT do Vasco, terreno doado pela prefeitura. CT do Fluminense, terreno doado pela prefeitura. Então todo mundo tem, né? Todas as grandes instituições, elas têm parcerias com a prefeitura, parceria com a máquina pública. Isso acontece. Né? Concorde você ou não, acontece com todo mundo. Não é só com o Botafogo, acontece com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, todo mundo. Né? E aí, o Botafogo ganharia esse terreno. O Eduardo Paes informou, inclusive, né, que ele chegou a oferecer, na época que ele ofereceu os terrenos do CT do Vasco e do Fluminense, ele ofereceu um terreno para o Botafogo também, que na época, lá em 2020, mais ou menos, recusou, porque o Botafogo não tinha dinheiro para fazer nada. Né? Então não fazia sentido pegar aquele pedaço de terra imenso e ter mais gasto, sendo que não ia poder construir nada. Então o Botafogo falou, cara, dessa vez a gente vai recusar. E agora, com a chegada da situação do John Textor, esse terreno, né, ele pertence a alguém, ele tem um proprietário. Esse proprietário, por um rolo, que aí, porra, não cabe a mim, né, falar ou tentar apurar mais a respeito. Esse terreno ele vai passar por nome da prefeitura e quando esse terreno estiver no nome da prefeitura, aí sim ele será repassado ao Botafogo da mesma maneira em termos de doação que foi feito com Vasco e Fluminense e com o Flamengo lá atrás com a Gávea, certo? Parceria entre Botafogo e prefeitura, o Botafogo continua no Newton Santos, ganha um terreno, o Botafogo dá um jeito no aspecto do atletismo, na pista olímpica, que é essa construção dessa pista no CT do Botafogo, e começa a remoção da pista no seu estádio. Cara, assim, absolutamente perfeito, e vamos torcer para que as coisas saiam de fato dessa forma. Valeu? Um abraço e fique por aqui, porque a gente já tem vídeo novo logo mais. Fui!